Bom dia, galera do nono ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí em vossas casas. Pode não parecer, mas eu já estou sentindo falta de vocês. Enfim, espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo que eu postei. Foi uma aula explicativa, foi explicando para vocês como que eu ia formatar essas videoaulas que eu ia passar para vocês. Então, nesse primeiro vídeo, já entrando com um conteúdo novo, eu vou fazer uma revisãozinha pequenininha, entendeu? Que é para vocês se situarem, porque já faz uma semana aí que nós estamos sem aula. E depois eu vou entrar com esse conteúdo novo. Como eu disse lá no primeiro vídeo, vai ser um resumo. Vou passar as páginas dos livros que eu quero que vocês leiam. E depois na descrição desse vídeo eu vou deixar um outro vídeo que eu preciso que vocês assistam, beleza? Então, pessoal, como eu disse para vocês, vamos fazer uma revisãozinha pequenininha agora. E vamos começar sobre o último conteúdo que a gente viu em sala de aula, que foi sobre a Primeira República ou República Velha. Vocês lembram que até 1889 o Brasil era uma monarquia, o imperador era Dom Pedro II, e em 1889 o exército, junto com as oligarquias cafeeiras, deram um golpe militar que foi chamado de Proclamação da República. De lá para cá, nós entramos na Primeira República Brasileira, chamada de República Velha, que vai de 1889 a 1930, beleza? Então essa república foi dividida em dois períodos. O primeiro período, nós temos a República da Espada, que vai de 1889 a 1894, e depois nós temos a República das Oligarquias, que vai de 1894 a 1930. Vocês lembram que a República da Espada recebeu este nome porque os dois primeiros presidentes da República na época foram dois militares. Começou com Deodoro da Fonseca, com o governo provisório com Deodoro da Fonseca, e depois ele foi eleito de uma maneira constitucional e permaneceu no poder. Mas em 1891 aconteceram algumas coisas, como a revolta da Armada. As oligarquias pegou muito pesado com ele e ele resolveu renunciar, mesmo porque a Marinha disse que ia bombardear o Rio de Janeiro se ele não fizesse isso. Lembram disso? E no lugar dele assumiu o vice Floriano Peixoto. Só que com Floriano Peixoto as coisas foram diferentes. Ele foi conhecido como Marechal de Ferro, se recorda? A Armada se revoltou pela segunda vez, argumentando que na Constituição de 1891 dizia que o presidente eleito fosse instituído do cargo ou saísse do cargo por qualquer motivo antes de 2 anos, teria que fazer novas eleições. E Floriano Peixoto cagou para a Constituição. Quero nem saber, quem manda nessa bagaça sou eu. E ficou lá com mão de ferro, reprimindo essa galera até 1894, quando teve outras eleições. Ele resolveu sair numa boa e entrou Campos Salles, o primeiro presidente civil da República Brasileira, e foi até 1930 com o golpe de Getúlio Vargas. Beleza? Então vamos lá. No governo provisório, só para vocês lembrarem, Deodoro da Fonseca como presidente, tivemos a lei de encilhamento de Rui Barbosa, aquela lei da economia que Rui Barbosa mandou os bancos privados produzirem moeda, mesmo porque precisava pagar o salário, que não tinha essa situação do assalariado, era escravidão antigamente. E o Brasil entrou numa inflação que o dinheiro não estava valendo mais nada. Depois ele também fez a Constituição de 1891, na qual o voto era aberto e mulheres não podiam votar, militares não podiam votar, só poderia votar acima de 21 anos sendo alfabetizado. Então eles fizeram com que a máquina da eleição tivesse uma manipulação muito fácil pelos coronéis, aí o voto de cabresto e por aí vai. No governo constitucional de Deodoro, que iniciou em 1891, ele não ficou por muito tempo não. Ele acabou saindo em novembro por conta da revolta da Armada, por essa insatisfação das oligarquias, por algumas medidas que ele tomava. Ele acabou entrando no poder querendo agradar todo mundo, no final não agradou a ninguém. Então, como eu já expliquei, a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se ele não sartasse fora. Então ele pulou fora e entrou Floriano Peixoto, que era seu vice.
que ficou de 91 a 1894. Foi conhecido como Marechal de Ferro, já falei sobre a segunda revolta da Armada. Aí ele oprimiu essa galera de uma maneira muito forte e esse pessoal fugiu para o sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e mesmo assim os aliados de Floriano Peixoto foram perseguir esses caras, foram atrás, foram lá, batalharam com eles no sul. Tanto é que Florianópolis hoje recebe este nome de Florianópolis por conta de uma homenagem que os apoiadores de Floriano fizeram a ele quando eles venceram esses rebeldes na Revolução Federalista do Sul. Então passou a se chamar Florianópolis. Só uma curiosidade aí. Após disso, ele saiu numa boa. Em 1894 começou a República das Oligarquias. A gente já viu que a oligarquia é um poder na mão de poucos. Eles se privilegiavam ali. Ora estava o poder o presidente de Minas, ora estava o poder o presidente de São Paulo. E essa política foi chamada de política do café com leite. Nós também tivemos a política dos governadores, que os governadores assumiam um compromisso com a presidência de não se meter em interesses da presidência. Por consequência, a presidência não se metia no governo deles. Eles tinham os seus estados federalistas e eles poderiam fazer as suas leis e controlar da maneira que eles queriam. E por consequência eles também não se metiam com os coronéis, que era um troço mais regional, é como se fosse aí os prefeitos de hoje. E cada coronel desse tinha o seu curral eleitoral. Lembram disso que eu falei para vocês? Que esse nome pejorativo de curral eleitoral vai até hoje, porque dentro de curral a gente cerca animal e o animal a gente tange ele da maneira como a gente quer. E era assim que os coronéis faziam com as pessoas que tinham condições de votar, que moravam em suas terras. Beleza? Aí na economia tivemos o café aí em ascensão e queda, porque no começo da Primeira Guerra Mundial a importação, a nossa exportação do café caiu, mas por consequência a exportação de charque lá do Rio Grande do Sul aumentou, por isso já fortaleceu aquela galera do Sul por um futuro golpe em 1930 com Getúlio Vargas. E a borracha também bombou, né? Porque quando o Henry Ford fez o primeiro carro lá em 1889, 1890, se eu não me engano, com o passar do tempo eles inventaram a borracha vulcanizada para colocar nos pneus, então a produção da borracha bombou lá com os seringais no Acre, para aqueles lados. Tanto é que teve até uma revolta aí, deu uma disputa territorial aí entre Brasil e Guiana Francesa, se eu não me engano, a questão do... Foi Guiana Francesa? Não me lembro, mas a questão do Acre aí, daquela região ali, por conta dessa borracha. E o que marcou também esse período das oligarquias foram os seus conflitos, as suas rebeliões e o trabalho de vocês em cima disso aí. Nós já separamos, antemão, nós já separamos os grupos. Eu vou falar aqui, ó, quem são, ó. Tem a Giovana e o João, vai falar do cangaço, a Cibele e a Raíssa vai falar do movimento operário, o Gabriel e o Evandro do tenentismo, o André e o Pedro da revolta da chibata, a Érica e a Mirella da sedição de Juazeiro, a Bianca e o Guilherme de Canudos e o Emanuel e a Lívia da revolta da vacina. Vocês façam esse trabalho de vocês, entrem em contato com os seus companheiros pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, façam um trabalho de pesquisa. Não vai ser mais à mão, agora vai ser digitado, mas eu vou postar um outro vídeo explicando exatamente como eu quero que vocês façam esse trabalho. Vou postar um videozinho aula também auxiliando na confecção desse trabalho e vamos combinar uma data para vocês entregarem, porque o conteúdo novo que nós vamos entrar, nós precisamos eu preciso que vocês façam esse trabalho e compreendam esse conteúdo para a gente entrar no próximo conteúdo que vai fazer parte da nossa VG, porque esse trabalho, ó, a nota da VP, esse trabalho e a nota da VG, eu vou confeccionar a média de vocês aí nesse primeiro bimestre, porque o nosso próximo conteúdo vai ser a Revolução de 1930, beleza? Pessoal, voltando então, o conteúdo que nós vamos ver novo agora vai ser o golpe de 1930, que o pessoal de Getúlio Vargas lá do Rio Grande do Sul fizeram nas eleições que haveria de 1930, quando Washington Luiz era presidente e deveria sair dar espaço para o mineiro. Bom, para resumir, é isso aí. Eu preciso que vocês leiam as páginas do livro didático de vocês referente ao golpe de 1930 e preciso que vocês assistam o vídeo que eu vou deixar na descrição de vocês.
para no segundo vídeo, quando eu postar, eu explicar mais a fundo o que foi o golpe, como foram as eleições de 1930 e o estopim desse golpe, e passo uma atividade para vocês, que possa ser do livro ou algum TD, e aí vocês elaboram da melhor maneira possível e me enviem de volta. Agora não precisam fazer atividade nenhuma, só leiam as páginas e assistam o vídeo. Então vamos lá, só para resumir, vinha vindo a República do Café com Leite, o Washington Luiz era o presidente que estava paulista. Quando ele ia sair na eleição de 1929, era para ele ter apoiado um mineiro, que eu não me recordo o nome desse bendito desse mineiro, e ele não fez isso. Ele apoiou Júlio Prestes, que era governador de São Paulo, outro paulista. Os mineiros ficaram chateados, morderam o beicinho com raiva, correram lá para o Rio Grande do Sul, que estava fortalecido com o advento da Segunda Guerra, logo após a Primeira Guerra Mundial. Venderam muito charque, a economia deles estava crescendo. Enquanto isso, os cafeicultores estavam ficando cada vez com menos capital, por conta da Primeira Guerra também. Olha que legal, a Primeira Guerra desfavoreceu algumas oligarquias, e favoreceu outras. Então os mineiros correram lá para o Rio Grande do Sul, falaram com Getúlio Vargas: ó, Getúlio, a parada é o seguinte, nós vamos ter que ver esse negócio aí, porque o Washington Luiz sacaneou a gente, era a nossa vez de ir, e ele apoiou outro paulista lá, vamos deixar a eleição rolar para ver o que acontece. Eles se candidataram, Júlio Prestes venceu, mas não sumiu, porque Getúlio Vargas não deixou. Foi quando aconteceu o golpe de 1930 nas eleições. E o estopim foi essa disputa entre São Paulo e Minas Gerais, aí, que São Paulo não apoiou Minas na eleição, na sucessão da presidência, que era a vez de um mineiro. Mas na próxima hora eu vou explicar bacana, vocês já leram, já assistiram o vídeo, vocês também vão estar inteirados a respeito do assunto, fica mais fácil. Beleza? Então aguardem um vídeo que eu vou postar a respeito do trabalho. Galera, obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo, e é isso aí.